Muito bem, então na aula de hoje nós falaremos de caminhos, ok? Então, diremos aqui o que é um caminho, como percorrer um caminho, que é o caminho mínimo, não é? Seja G um grafo, né? Um conjunto de vértices, conjunto de arestas, um grafo, e W, formado pelos vértices V1, V2 até Vn, uma sequência de vértices. Disse que W é um caminho se VI de VI mais 1 pertencer ao conjunto de arestas, ou seja, se o conjunto de vértices de W pertencer ao conjunto de arestas, então W é um caminho. O caminho W é um ciclo se ele começa e termina no mesmo vértice. Então W é um caminho simples ou ciclo simples se ele não contém a mesma aresta mais de uma vez. Então, temos aqui o que é comprimento de um caminho. O comprimento de um caminho é o número de arestas desse caminho. Então, nós temos um número de arestas, nós vamos contabilizar a quantidade corresponderá ao comprimento de um caminho. Então, temos aqui um grafo G. Então, temos que A, B, C, A, D não é um caminho. Então, temos A, B, C, D, A não é um caminho. E por que aqui não é um caminho? Nem todas as arestas estão contidas, né? Então, A, B, C, D, A. Isto não é um caminho. Temos que A é 1, A é 1, B é 3, B é 3, C é 4, C é 4 e D é um caminho simples de comprimento 3. E que A é 1, B é 3, C é 4, D é 6, A é um ciclo. É um ciclo. Um ciclo simples de comprimento 4. Diremos que um grafo é conexo se houver um caminho entre quaisquer dois de seus vértices. Temos este teorema. Seja A uma matriz A e J, a matriz de adjacência de um grafo conexo G, então o elemento IJ da matriz A elevado a K dá um número de caminhos diferentes de comprimento K entre VI e VJ. Nas aulas passadas nós falamos de isomorfismo em grafos. Então, veremos aqui o que não muda. Iremos analisar o isomorfismo agora já num caminho, né? Grafos isomorfos nós vimos que eles têm a mesma quantidade de vértices, a mesma quantidade de arestas e também deve respeitar o critério da bijeção, né? Então, grafos isomorfos têm a mesma quantidade de caminhos de comprimento K. Certo? Então, nós temos aqui essa matriz de adjacência. Temos esse exemplo 2. Nessa matriz de adjacência, nós temos elementos na horizontal. Nós temos linhas e na vertical nós temos colunas. Existem 5 caminhos de comprimento 2, ligando B ao B, nomeadamente B2C2B, BE2CE3B, BE3CE3B, BE3CE2B e BE1CE1B. Esses são os 5 caminhos de comprimento 5 a observar aqui, nessa matriz de adjacência. Agora vamos entender os grafos eulerianos e semi-eulerianos, né? Quando é que um caminho é euleriano, quando é que se diz que um grafo é euleriano, semi-euleriano, enfim. Vamos entender aqui. Caminho ciclo de Euler. Um caminho contenha cada aresta do grafo exatamente uma vez cada. É denominado caminho euleriano. Então, se contém uma aresta
do grafo significa que essa aresta não pode voltar a ser repetida, então senão deixa de ser o caminho de Euler. Então, um ciclo que contenha cada aresta do grafo exatamente uma vez, ou seja, não pode repetir aquela aresta, é denominado ciclo euleriano. Então, a aresta do grafo percorre exatamente uma vez, caminho euleriano, né? E um ciclo que contenha um caminho, né? Que contenha uma aresta uma vez é caminho euleriano. Um ciclo que contém uma aresta exatamente uma vez é um ciclo euleriano. O grafo diz se é euleriano, se admite um ciclo euleriano, e se é euleriano, se admite um caminho de Euler. O caminho de Euler percorre-se uma aresta uma única vez, assim como o ciclo de Euler. Teorema. Um grafo conexo G é euleriano se somente se todo o vértice de G tem grau par. Um grafo conexo G com o número de vértices, quando o número de vértices for maior ou igual a 2, tem um caminho x menos y euleriano se somente se x e y são os únicos vértices de grau ímpar. Grafos hamiltonianos. Grafo hamiltoniano é aquele que possui um ciclo hamiltoniano, Isto é um ciclo que contém cada vértice do grafo exatamente uma vez. Então temos este teorema. Seja um grafo com um conjunto de vértices e arestas com pelo menos 3 vértices e tal que o grau de vértice seja maior ou igual que o quociente entre um número de arestas sobre 2, né, que é a metade do número de vértices, para todo vértice V pertencente ao conjunto de vértices, então G, que é o grafo, é hamiltoniano. Grafos com pesos. Um grafo com peso é aquele em que cada aresta tem um número associado a ele, representando um custo, peso, distância, tempo, unida. A função W. Temos aqui o conjunto de arestas em função do grafo, isso pertence ao conjunto de números reais positivos, que atribui um peso a cada aresta de G. Então, temos aqui este grafo orientado, é um digrafo, não é? É um digrafo, grafo orientado. E temos aqui as arestas com suas respectivas letras, aliás, os vértices, né, com suas respectivas letras, e as arestas têm pesos. Então, é exatamente esse número que se encontra em cada aresta é o que nós chamamos de peso. Então, está aqui o exemplo. Observação: num grafo com pesos, o comprimento de um caminho é a soma dos pesos das arestas do caminho, isto é, se C é igual a 1 e 2 N, então respeita essa forma. Óbvio, né? Já que um caminho, conforme nós vimos lá na definição, é um conjunto de vértices. Esse conjunto de vértices deve fazer parte do conjunto de arestas. Então, nós vamos percorrendo essas arestas. Essas arestas conterão lá peso. Então, para a gente ter o comprimento do caminho, é necessário que a gente some os pesos em cada aresta. Temos aqui o exemplo. Nós que pretendemos descobrir qual é o comprimento do caminho A, C, F, G. Então, é só somar 2 mais 55 mais 21, que vai nos dar 78. Pretendemos descobrir o caminho, o comprimento do caminho A, B, D, E, G. Então, vamos somar aqui 1 mais 3 mais 13 mais 89, que vai nos dar 106. O que é caminho mínimo? O caminho mínimo entre os vértices V e W de um grafo com peso G
é aquele cuja soma dos pesos das arestas tem o menor valor possível dentre todos os caminhos existentes entre V e W. Vale salientar que um caminho mínimo seria aquele caminho que será mais eficaz no percurso do nosso grafo. É um caminho que pode ser obtido através de um algoritmo, um comprimento que pode ser obtido através de um algoritmo. E esse algoritmo nós chamamos de algoritmo de Dijkstra. Algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra diz o seguinte: procedimento Dijkstra de um grafo simples conexo com peso, todos os pesos positivos, conexo com peso com todos os pesos positivos. G tem vértices A, V0, VI até Vn igual a Z. E pesos W, então temos aqui o conjunto dos pesos, em que W será igual ao infinito, se VI e VJ não for uma aresta em G. E vai fazer isso, ou seja, for, então, para I igual a 1 até N, o que ele vai fazer? Ele vai inicializar, né? Vai pegar aí a aresta, o comprimento, o L, né? De VI, que é o vértice, igual a infinito, L e A igual a 0, então estamos inicializando, né? E S será igual a vazio, ou seja, no início vai acontecer isso. L é o infinito, L é a função de A igual a 0 e S vazio. Os rótulos agora são inicializados, de modo que o rótulo de A seja 0 e todos os outros sejam infinito e S seja um conjunto vazio. While, ou seja, enquanto Z não pertencer a S, o que ele vai fazer? Begin. Então, com U, um vértice não é S, com L a função de U, mínimo. Tem que ser o mínimo possível. Ou seja, no algoritmo de Dijkstra, você não vai começar do maior para o menor. Aí você irá estar a procurar o caminho máximo, mas você vai começar da aresta que tiver menor peso, porque você quer o caminho mínimo, até onde já não for possível continuar, né? Então, S é S união com o U, né? Que é o elemento aí. For, então, para todos os vértices de V não tem S, então aqui vai se verificar uma condição. If, ou seja, se L em função de U mais W em função de U mais V for menor que L em função de V, then, então, vai fazer isso aqui, né? Então, L é função de V igual a L em função de U mais W em função de U e V. Isso adiciona um vértice, ou seja, então ele vai fazer isso. Então, vai adicionar um vértice a S com rótulo mínimo e atualiza os rótulos dos vértices que não estão a S. And, fim, o que ele vai fazer no final? A função de Z será o comprimento de um caminho mais curto de A a Z. Ou seja, já aqui já teremos o caminho mínimo. Então, o algoritmo de Dijkstra é um algoritmo que serve para a gente determinar o comprimento de um caminho mínimo possível a ser percorrido. Então, vamos ver como é que o algoritmo de Dijkstra ele se aplica na resolução de exercícios. Então, vamos a isso. L em função de A igual a 0 e L em função de VI igual a infinito. Ou seja, ele inicializa o algoritmo lá. É como se você tivesse um programa computacional, um programa, seja em qualquer linguagem de programação, você tem lá as variáveis. E as variáveis, para que você possa usá-las, você deve declará-las e em algum momento você deve inicializá-las. Então, é basicamente o que está acontecendo aqui. Em cada passo,
Os vértices em S são aqueles para os quais já é conhecida a distância mínima a partir de A. Isso porque, se for menor, você pode somar e incrementar no passo seguinte. Com a condição Z não pertence a S, o algoritmo termina quando a distância mínima de A a Z for conhecida. Ao substituir a condição Z não pertencente a S por V em função de G diferente de S, o algoritmo termina quando é conhecida a distância mínima de A para os restantes vértices do grafo. Até porque a gente está à procura do caminho mínimo percorrido naquele grafo. A instrução if, nesse caso se L em função de U mais W em função de U e V for menor que L em função de V, então vai fazer o que, meu querido? L em função de V será igual a L em função de U mais W em função de U e V. Ele vai atualizar L em função de V, tendo sido assim identificado um percurso mais curto de A para V. A ideia no algoritmo de Dijkstra é identificar o caminho mínimo possível a ser percorrido. Ok? Agora sim vamos aplicar o algoritmo de Dijkstra. Como é que a gente começa, né? A gente vai começar a partir do S, obviamente, vai enumerar as arestas por ordem, né? Então temos aqui temos a aresta de ou melhor, nós vamos colocar aqui os vértices, né? Porque a gente vai percorrer de um vértice para o outro, tá? Então temos aqui o vértice A, B, C, D, E, F e G. O que diz o algoritmo de Dijkstra? No início nós vamos inicializar o algoritmo. Então, no início é 0 e para o resto infinito. De vértice A para o vértice B, ou melhor, do vértice A para o vértice A, não temos nenhuma distância, então não vamos registrar nada. Do vértice A para o vértice B, nós vamos percorrer e vamos ter a distância 1. Do vértice A para o vértice C, aqui, é 2. Do vértice A para o vértice D, é 1. Do vértice A para o vértice E, muita atenção, repare que do vértice A para o vértice E, nós temos uma distância contrária aqui. Então, é algo praticamente meio que impossível alcançar o vértice E, devido à distância. Ela acaba não sendo mínima do que a gente estava à procura. Então, infinito. Do vértice A até o vértice F, acaba sendo um pouquinho mais difícil de alcançar, mas que a distância ela acaba sendo maior. Então veja aqui, para chegar no F, eu teria que passar por D. Só que por D e por C, a gente vai ter um caminho com peso grande, então infinito. De A até G, a mesma análise. Até aqui, os únicos caminhos que nós vamos registrar é de A até B, de A até C e de A até D. Agora, passando por AB, para chegar nos demais vértices, então, AB, não vamos registrar, né? Nós estamos considerando AB como se fosse um vértice. Então, AB, C, não, estamos no C, é 2, AB, D, é 3, perdão, AB, então até D, nós temos infinito, temos 1 aí, então, D aqui temos 1, então fica 1, então, A, B, E,
infinito, difícil de alcançar, tem um sentido contrário. ABG, também infinito. Não vamos registrar um caminho, porque praticamente os caminhos que nós estamos aqui, o AB, o AC e o AD, são os mesmos que a gente teve lá em cima. Então não vamos registrar nada. Agora, passando por A, B e D. Passando por A, B e D, nós só temos os únicos caminhos seguintes. A, B, D, C, que não é novo, né? Acaba sendo 2 mesmo, né? A, B, D e C, né? Que acaba sendo 2, caminho mínimo. ABD é ABD, porque passando por A, B e D já é possível chegar no E. É quanto? É 13. Só que temos um 1 lá em cima, que é o caminho mínimo. Então, 13 mais 1, 14. ABD é F. ABD é F. Então, temos quanto? Temos 35, 34, mais 1 que estava lá em cima. Atualizamos, 35. 34 mais 1 tem 1 aí, 35. E para chegar no G, infinito. 2 novos caminhos, ABDE e ADF. Então, 2 novos caminhos aí. Passando por ABDC, não registramos nenhum caminho novo, né? Então, só atualizamos os mesmos caminhos que tivemos lá em cima. ADE e ADF. Para ABDCE, 2 novos caminhos são registrados. ADEG é um caminho só, né? Porque ADF é só uma repetição. Então, ADEG é o que? É 89 mais aquele 35, que acaba sendo 103. ABDCEF. Temos aqui 56. Então, para chegar no F, ABDF, é 55 mais 1. 55 mais 1. Que é o caminho mínimo lá em cima, que dá 56. E o último caminho é só infinito. Não temos nenhum registro. É dessa maneira que a gente procede para determinar o caminho mínimo de A para G usando o algoritmo de Dijkstra. Pergunta?